Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Sempre trazendo muita animação importante pra você nesse começo de manhã. Afinal de contas, hoje, dia 10/11. Já estamos chegando no fim do ano, né, Alex? Exatamente, chegando no final do ano, a gente tem que começar a se virar. E às vezes o mundo é uma magia na vida da gente. O mundo, a vida é uma coisa mágica, sabe, Alex? Ele provoca, ele é provocativo. E aí, se ele é provocativo, nada melhor do que a gente pegar dessas magias e trazer um mágico pra explicar. Não é verdade? É por isso que estamos aqui com ele, Bioc. Como estamos, Bioc? Alô, ouvintes, estamos aqui na Rádio Jara, muito prazer. Além de mágico, é sedutor. O número dele tá na bio, cara. Muito bem. Bioc, meu querido, seja sempre muito bem-vindo aqui à Rádio Jara. Tá, eu acho assim que você tem uma história muito bonita, né? Não é porque foi meu aluno, não. O melhor professor de física que eu já tive. E eu vejo assim, gratidão. E a gente começa a observar essa busca pela arte. Porque o que acontece? Quando você tem esse despertar, e eu lembro dele falando, professor, eu ainda vou fazer um lance assim, vou fazer um lance assim, vou fazer um lance assim. E aí, às vezes, o mundo ele faz com que a gente desvie um pouco da rota. Exatamente. E daqui a pouco você se encontra novamente. Então, essa, na minha visão, é a sua grande parada. Me diz, quando que você, né, caiu aquele raio assim, você é artista, você é mágico. Tchau. Então, eu, quando era pequeno, tinha aquela vontade. Já tinha ganhado um kitzinho de mágica da minha mãe, acho que com uns 8, 10 anos. E aí... Como uma criança, eu gostei muito, mas ao mesmo tempo, criança gosta de muita coisa, né? Eu gostava de tocar violão, gostava de outras coisas, aí eu fui deixando. No ensino médio, quando eu comecei a ter aula com o Alex, lá por volta dos 14 anos, eu comecei a, de fato, querer estudar mágica. Olha. E aí eu comecei a aprender umas coisas mais interessantes, e ali começando a estudar. Só que ali ainda era uma coisa muito técnica. Estudava, aprendi um monte de mágica, um monte de efeito, só que era muito técnico. Pouquíssima arte, era truque. Entendi. A gente fala que é truque, porque não tinha uma coisa de arte mesmo. Nessa mesma época, ali em 2015, quando acabou o ensino médio, comecei a estudar hipnose também. E aí eu comecei a estudar um pouco mais a teoria de mágica. E aí comecei a correr atrás, pesquisar livro e tudo mais. E aí estudando um paralelo a isso, a hipnose. Comecei aprendendo hipnose com livros, só depois eu cheguei a fazer cursos em São Paulo e tudo mais. Legal, mesmerismo, ó, os caras... Tá achando o quê? E aí, isso foi 2015, 2016 na faculdade, na época eu fazia engenharia ainda, inclusive o professor Alex foi um dos motivos de eu fazer engenharia. Caramba! Porque eu gostava de física e tudo mais, eu fui fazer engenharia, acabei largando, fui fazer direito, acabei largando, fui fazer teatro, tô fazendo. Essa eu pretendo não largar. E aí tá, em 2017, fazendo mágica há um bom tempo, já me apresentando mais, comecei a fazer com um restaurante, uma coisa assim. Massa. Começou a surgir a possibilidade de sair dessa parte do amador e começar a trabalhar com mágica. Só que na época, hoje, eu consigo ver que eu ainda era muito cru, tinha que aprender muita coisa. E eu achava que precisava comprar equipamento. O que aconteceu? Surgiu a oportunidade de fazer um evento e eu falei, cara, preciso de dinheiro para poder comprar um equipamento. Vou arrumar um emprego. Arrumei um emprego no Outback, trabalhava lá como bartender. E aí, o problema de arrumar um emprego é que com o emprego você também arruma conta. Eu comecei a ganhar dinheiro e falei, poxa, acho que eu posso comprar alguma coisa. E aí, comecei a ter dívida. E aí, eu fiz a loucura de morar sozinho e de comprar um carro. E aí, eu fiquei preso no emprego para poder pagar as contas, que agora eu tinha que pagar as contas, senão o meu nome ia sujar. E aí, eu tive que largar a mágica. Caramba. Então, em 2017 até 2020, eu fui meio que forçado a largar a mágica. Foi na mesma época, os ouvintes não vão estar vendo, mas eu tenho uma tatuagem de uma carta no braço. Foi na mesma época que eu fiz a tatuagem, porque eu pensei, eu vou parar com isso, talvez eu nunca mais faça mágica, eu quero marcar, porque era uma coisa que eu gostava muito. É um momento importante na sua vida, né? E aí, só que isso começou a virar uma coisa meio que de... eu comecei a criar um ranço da mágica. Mentira! As pessoas falavam pra fazer mágica e falavam que não queria mais. Pra lá, entendi. Sabe quando você fica... Acho que a palavra seria bem frustrado. Entendi. E aí fiquei nisso, um bom tempo, de 2017... até começo de 2020. Ali eu comecei a pensar em voltar com a mágica. E nesse meio tempo eu trabalhei no Outback, eu saí, eu trabalhei com meu pai, a gente teve um comércio, teve um monte de coisa, teve a faculdade no meio disso, eu troquei de curso. Então, ao mesmo tempo que fiquei frustrado de ter parado com a mágica, foi legal porque eu pude conhecer outras coisas. Total. Aprendi muito. Então, acho que com cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a alguma coisa, mas está sempre aprendendo coisas novas. Até para você poder ter essa certeza do que você realmente quer trilhar, né? Exatamente. E aí veio a pandemia, essa tragédia toda, preso em casa, eu comecei a ficar muito mal em relação à cabeça e tudo mais. Comecei a fazer um psicólogo. E aí, depois de algumas sessões, eu comecei a perceber, e ele me ajudando, óbvio, que
realmente, eu tava buscando muita coisa, mas eu não ia achar nada que me deixava feliz igual fazer mágica. Porque é uma coisa assim, é a mesma coisa que, digamos que seja a mesma coisa quando a gente sobe no palco pra poder fazer um show. Sim. A hora que você dá o texto e a risada volta, é a mesma coisa aprender uma mágica, estudar um monte, fazer aquele efeito e a pessoa... E a galera se impressionar, né? A galera fazer, e você sentir a emoção. O lance é a emoção, não o truque em si. Eu costumo dizer que a mágica é a atmosfera da emoção. Sim. Olha que legal. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, é esse agora da minha vida. E aí, óbvio, né, com medo do que poderia acontecer, eu falei, mano, eu vou voltar pra mágica, aconteça o que acontecer. E aí eu voltei a estudar em 2020, aí eu comecei a estudar muito mais a parte da teoria e tudo mais, só que aí não tinha que trabalhar, né? A gente tava preso em casa. Caramba. Sem evento, sem nada. E qual que foi a solução? Eu vi que você começou a fazer um fluxo super legal no Instagram. Isso. Né, nas redes sociais e tal. Aí não tem jeito, né? Pra você poder colocar a coisa em prática, você tem que fazer pra isso. Quando que você decidiu, falou assim, cara, vou pro Instagram. Quer saber de uma coisa? Redes sociais. Redes sociais, vou começar a fazer um fluxo aí. E aí eu comecei a observar, realmente começou a decolar esse processo aí. Aí ficou o top das galáxias. Obrigado. Então, esse lance das redes sociais, eu ainda tive um pouco de... um pé atrás pra poder começar. Porque, realmente, eu acho legal ver algumas mágicas em vídeos, mas não é o estilo que eu gosto. Entendi. Eu gosto de estar com a pessoa ali, de ver aquele sentimento, da pessoa dar aquele sorriso, dar aquele xingão até quando a pessoa fica... Como que isso aconteceu? Exatamente. Mas não tinha o que fazer. Minha mãe não aguentava mais ver mágica em casa, não dava mais. Aí eu falei, cara, vou ter que começar a ir pra rede social. E foi uma coisa muito boa, por quê? Eu nunca tive muito contato com outros mágicos. Acabava estudando muito sozinho, pegando umas coisas de fora. Nas redes sociais eu comecei a ter mais contato. Ampliei ali o meu círculo de amizades, o que é uma coisa incrível. Fiz vários amigos no ramo da mágica. E isso foi em novembro, se não me engano. Uma loja de mágica que eu já gostava muito, que era Mágica Mais, e eles postaram no Stories falando que estavam contratando alguém para poder mexer com o marketing deles. Só que eles não são de Campo Grande. Na época eles eram de Salvador, agora eles mudaram para São Paulo, né? E aí eu mandei mensagem para eles falando, olha, eu já fazia arte da faculdade na época de atlética, que foi uma coisa que eu frequentei muito. Não, eu queria, sei lá, tentar fazer parte para poder, de alguma maneira, estar trabalhando com mágica. E aí nisso, o cara recusou, falou que, você não mora aqui, não dá pra gente conversar, beleza. Só que eu não mandei pra ele só falando, eu mandei pra ele uma proposta, que eu tinha uma ideia de não fazer arte do produto dele, mas sim gerar conteúdo. Massa. Ou seja, falar sobre mágica, falar sobre história da mágica, falar sobre dicas e coisas como você sabia, essas coisas. Sim. Aí deu um mês, ele me mandou mensagem perguntando, vamos fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar criando conteúdo pra essa loja, que é uma parceria incrível que eu tenho. E isso foi em novembro ou setembro, agora não me lembro certinho. Acho que foi em setembro, falei errado, novembro não. E aí a gente começou a criar conteúdo, começou a ter uma mudança na forma como a gente postava mágica pra internet. De ter mais conteúdo, não só apenas loja. E aí depois de um tempo, outras lojas começaram a postar isso também. E aí, lógico, como estava na pandemia, isso começou a ser o meu sustento na mágica, né? Pelo menos eu podia trabalhar na área. Exato. Aí, acho que em julho desse ano, um outro parceiro, o Henri, entrou em contato comigo e ele gerencia o marketing, essa coisa tipo de conteúdo para outras plataformas de mágica. Para o Acervo Mágico, que é uma biblioteca incrível de mágica, tem vários livros online, mais de 600 obras. Olha que legal. É uma biblioteca, assim, é difícil você achar livro de mágica, ainda mais no Brasil. E o Rafael Seara, ele criou essa plataforma, uma coisa assim, sensacional para você poder estudar. Massa. O pessoal lá do Mágico Online também. E uma outra loja, que é lá de Itajaí, que é o Instituto da Mágica. E aí o Henri, ele gerenciava essas lojas, mexendo com o marketing delas também. E aí ele me convidou. E agora eu crio, não apenas mais para uma loja, mas para várias coisas da mágica. E aí é como a gente está conseguindo caminhar durante a pandemia. E deixa eu te perguntar, porque assim, a minha relação com a mágica é justamente assim, eu assisto a mágica e eu quero acreditar que aquilo é magia. Não, é truque, ele te enganou. Eu quero que ele me engane, eu quero que o mágico me engane, eu não quero saber como ele fez, eu quero ser enganado muito, eu quero acreditar que ele tirou a carta de dentro do pulso, sei lá, que ele materializou. O Homem-Aranha. E aí eu tenho muitos ídolos assim na mágica, eu gosto muito do Dynamo, eu acho o Dynamo uma coisa bizarra que me dá até medo, assim, eu sei que aquilo é truque, mas eu quero achar que é magia. Tem o Chris Angel, eu tenho o David Blaine. Sim, eu quero saber quem David são as suas referências. Assim, quem que você olhava e falava, cara, isso aqui é muito legal. Quem sabe um dia eu posso fazer algo do tipo. Quem são as suas referências, assim? Olha, vou tentar falar 5. Boa. 5, porque tem muita referência. É muita gente. É muita gente. E assim, as referências, elas foram mudando. Quando eu comecei a estudar mágica, minha referência era o David Blaine, o Dynamo, o Dan Dave.
Mas isso mudou um pouco. Hoje eu tento me inspirar mais um pessoal que é um pouco mais teórico e tem uma coisa mais artística envolvida. Entendi. O Juan Tamariz, que é um espanhol assim incrível, acho que hoje é o cara vivo mais importante da mágica. Se alguém estiver estudando mágica e escuta a gente, o Juan Tamariz é um fenômeno. Eu gosto muito do Darren Brown também. Não tô falando em ordem, tô só falando. Não, total. Darren Brown, que é um britânico, mentalista, assim, sensacional. Tem um especial dele. Na verdade, acho que tem uns 3 lá na Netflix. Tem um que eu recomendo pro pessoal assistir, que é o Miracle. É muito incrível. Ele tem uma pegada, assim, que é de outro mundo mesmo. O René Lavin, que era um mágico incrível, muito incrível. Ele fazia mais mágicas com cartas e ele só tinha uma mão. Ele não tinha a mão direita. Uma hora eu mostro pra vocês um vídeo. E o cara faz coisas impossíveis apenas com magia? uma mão. Não, e assim, ele tem um texto que ele fala sobre... Que massa, cara. que ele fala sobre um poema. Então, assim, o cara tinha uma coisa artística muito incrível. Aí tem alguns outros que são mais da área, tipo, da cartomagia. Tem o Daniel Madison, que é um gambling, assim, o cara, ele é sensacional. Pra mim, é um dos caras mais... como é que eu vou falar? Com maior habilidade do baralho que existe. O cara pega um baralho e faz o que ele quiser. Ele não se denomina mágico, ele se denomina um gambling, que é o cara que rouba no jogo. Entendi. Isso é basicamente isso. E... Eu já falei 5? Você pode falar quanto você quiser pra mim. Eu quero todos. Bom, A lista de Schindler todas, que você vai salvar todo mundo. Perdão. Ainda tem uma grande admiração pelo David Blaine, porque ele faz um tipo de mágica, é o close-up, meio que street magic, ele tá sempre trazendo coisas incríveis. Não sei se vocês já viram ele engolindo sapo. Já, com certeza. É uma coisa que ele já, aquilo ali já, se eu não me engano, seria na área mais assim, tipo do faquirismo. O que é isso? O faquirismo, se eu não me engano, eu posso estar falando asneira aí. O cara que engole espada, essas coisas. entendi. É uma arte, se eu não me engano, ela começou na Índia e é o pessoal que engole espada. É uma habilidade meio que corporal, assim. Exatamente, é um treinamento corporal. Colchão de prego, aquelas coisas. Exatamente. Massa. E aí tem mais um monte. Tem o pessoal daqui do Brasil, que eu sou muito fã. Tem o Daniel Prado, que é um cara que não é, assim, como é que eu vou falar, do mainstream, mas é um cara que é genial. O Ben Ludmer, que é um mágico comediante, acho ele sensacional também. E aí é uma lista gigantesca. Monte, né? E aí você está buscando o seu modelo próprio. Exatamente. Né? E o seu modelo próprio, agora o modelo Bjork, né? Ele mistura, e eu tive uma oportunidade já em real, assim, ver, você consegue fazer aquela questão de você fazer um meandro do humor, né? Justamente para poder fazer as quebras e também fazer o mentalismo, né? Então, como que você está se posicionando nisso? O que você acredita que vai ser o seu norte nesse processo? Então, eu tento dividir meu norte mais ou menos em 3 caminhos. Porque, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar com eventos, fazer restaurantes, essas coisas, porque é o que acaba sendo o que mais circula pra mágica. Sim. E aí, nisso, eu quero fazer mais o close-up, mágicas com cartas e tudo mais. Na parte do stand-up, a minha meta um dia, isso vai demorar anos e anos e anos, até porque eu sou um mero iniciante, pra fazer a comédia, mas eu queria alguma coisa tipo o Bill Maher. Pra quem tá ouvindo a gente, é um comediante americano, ele fala um pouco sobre política e tem um humor mais ácido, um pouco com Darren Brown. Então seria um Bill Maher e um Darren Brown. Pegar assuntos que são interessantes e tentar de ser engraçado e fazer um mentalismo muito, muito impactante em cima disso. Entendi. E juntar isso e deixar engraçado é uma coisa que é bem complicado. Porque existe uma linha entre o ficar impressionado e o ser engraçado, né? E eu acho que seria muito massa se você conseguisse fazer os dois no show. O cara fala, caraca, essa parada é muito engraçada, logo em seguida já se impressiona e se impressiona enquanto ri. Então, assim, é uma parada que você vai ter um trabalhão aí, hein? Sim. E vai ser muito massa quando você conseguir. Esse é o caminho, um dos caminhos que eu quero seguir. Teve um show, acho que umas 3 semanas lá no CG, que aconteceu muito isso. Essa coisa de ter essa linha muito tênue entre o assombro que a gente causa com a mágica, que eu fiz uma leitura de uma mulher, eu comecei a falar coisas sobre a vida dela, fazendo uma leitura de um mentalismo. E aí tava engraçado, nada começou a ficar... Caraca, que bizarro. Ela ficou impavorada. Rindo de nervoso já, né, Alex? Opa, pera aí, acho que... Então, assim, é buscar isso aí. Mas não necessariamente eu pretendo fazer stand-up só com mentalismo. É porque ali foi uma coisa que eu achei que encaixava, mas eu quero teste colocar outras também, coisas. né? Exatamente. Total. E aí... Que massa, né? Imagina a pessoa, não, eu vou falar sobre você. Imagina, E a Alex. pessoa, e olha... O seu shampoo eu sei qual é. Nossa, eu não consigo ver daqui a 3 meses.
Vidente, né? Né? Aí, nossa, aí é uma linha ali que a gente tem que trabalhar. E estudo, e palco, e testando. Mas então, e aí o que acontece, que assim, a gente vem conversando há um tempinho já, e você faz muita coisa ao mesmo tempo, né? É, um pouquinho. Você tá fazendo teatro, aí você ainda tá fazendo direito ou parou também? Eu tô fazendo direito ainda. Tá fazendo, teatro, direito, é mágico. Aí você trabalha pra um monte de empresa de mágica, você faz o marketing, você cuida das suas redes, você ainda tem uma namorada que você tem que administrar, porque isso demanda, né? Aliás, Alex? Você sabe. muita energia. Um beijo, um ícone. E como é que administra tudo isso? Você já tá doido? Tá usando alguma coisinha? Tá usando Muito cartas. café, muito café. Muito café. Muito café e pouco sono. Mas mas tem que ser aquele café que já vem com o potoprazol, porque a gastrite tá daquele jeito. Tem que ser. Saquei, mas e assim, com isso tudo, assim, você... Porque querendo ou não, como você gosta muito da mágica, a parte do trabalho meio que passa a ser uma coisa leve, assim, né? exatamente. Mas assim, existe algum tempo pra você falar, pô, agora eu vou dar uma descansadinha, um tempinho pra mim, comer um chocolatinho, assistir um filme? Olha, até que existe. O que acontece? Eu tenho uma pegada, às vezes, muito workaholic, de trabalhar muito, e às vezes muito sereno. Então, assim, às vezes eu fico 2 dias virado, trabalhando um monte, adianto um monte de coisa. Ah, E aí entendi. eu paro pra poder fazer minhas coisas um pouco. Entendi, isso é massa. Mas mesmo assim, alguma coisa eu acho que lá na frente, eu espero terminar pelo menos uma faculdade, aí vai dar uma aliviada. Sim, Que- e aí você começa a ter uma nova estrutura também, né? Porque terminou um ciclo, você vai começar outros ciclos e assim por É diante. verdade. E esse ciclo da mágica? Ai. Campo Grande é pequeno? Como é que é o negócio? Olha, eu acho que eu já tive essa mentalidade de achar que, putz, Campo Grande não é o lugar pra mim, eu vou embora pra São Paulo, mas hoje eu penso de uma maneira bem diferente. Eu acho que se tem pouca mágica em Campo Grande, é um lugar perfeito pra poder ser aproveitado. Eu concordo contigo. É um local ali que é um terreno super fértil e Exato. eu só quero, talvez, buscar outro caminho quando eu tiver aproveitado o máximo que a gente pode tirar daqui. Exato. Tanto pra, inclusive, não só pra mágica, mas pra toda uma questão de arte. De arte. Campo Grande tem. Aí eu pergunto também pra vocês, eu acho que Campo Grande ainda tem um nível. Não um nível da arte, mas em nível de quantidade, não qualitativo. Nível de quantidade, a gente tem pouca coisa de arte acontecendo aqui. Muito pouco ainda. E A cena tá muito aberta. Exatamente, mas isso, é lógico que às vezes a gente fica meio irritado com isso. Mas ao mesmo tempo eu olho e vejo, cara, aqui que é o lugar que a uma gente vai possibilidade. criar uma coisa incrível. Exatamente, porque assim, é o que eu penso, por exemplo. Muita gente falou assim, Yuri, o que você tá fazendo em Campo Grande, cara? Vai pra São Paulo. Só que se eu chego em São Paulo, eu vou ser só mais um. Exatamente. Exato. Aqui em Campo Grande, por exemplo, já tem um pessoal que me conhece, eu já tenho alguns trabalhos aqui. Então, assim, existe algo que eu posso fazer aqui. E eu vejo super uma possibilidade de acontecer coisa aqui. Eu gosto muito de Campo Grande. Exato. Também. E sobre essas possibilidades, daqui a pouco, Ai, depois do boa, comercial, boa. a O gente gancho, vai ó. conversar O gancho, hein? sobre Profissional, essas hein? oportunidades, porque às vezes uma pessoa quer saber como é que eu faço. Boa, entendeu? boa. Esse é o caminho da trilha, né? E Um aí a ícone. gente começa. Muito bem. Então, senhoras e senhores, eu sou Alex Guerreiro. Eu sou Yuri Tavares. E eu sou o João Vitor Biolchi. E juntos somos os Foras da Curva! Logo depois. Senhoras e senhores, eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. Eu sou o João Vitor Biolchi. E juntos com vocês somos os Foras da Curva! Isso, muito bem, senhoras e senhores, numa conversa informal aqui com o nosso querido Biolchi. O nome de trabalho é Biolchi. É isso mesmo? É Biolchi. Biolchi. Lembra de biólogo? Biolchi. Corta no meio. Biolchi. Esse Pão nome de é- brioche, já chamaram? mesmo. O brioche. O brioche. Biolchi, Joãozinho, né? Como que funciona? Então, assim, a gente tava conversando justamente sobre essa oportunidade de às vezes você ver a cena, começar a crescer e tal, começar a desenvolver. Para uma pessoa que assiste a gente aqui agora, o primeiro passo. O que seria o primeiro passo? Biolchi. Primeiro passo na mágica. Querer ser pobre. Brincadeira. Assim, eu acredito que a pessoa, se ela... Eu vou colocar aqui, tipo, 2 realidades. Se ela não faz mágica, o primeiro passo é ela começar a estudar. E eu acho que tem um caminho bem longo entre o amadorismo e você ser um mágico profissional. E não necessariamente você tem que ser um mágico profissional. Desses que eu citei, muitos são amadores e são amadores incríveis. Tem vários gênios que nunca foram mágicos profissional,
Mas que, é que a gente acaba tendo esse preconceito de achar que o amadorismo é o cara que ainda faz as coisas mais ou menos. Não, tem mágico que simplesmente faz por hobby e é genial. Melhor que muito mágico profissional. Então, assim, é como se fosse um artesanal. Exatamente. Massa, é verdade. Exatamente. Então, assim, começar a buscar, estudar, indico muito o acervo mágico, que lá você vai poder encontrar um monte de livro, um monte de coisa, para comprar baralho, comprar as coisas lá na Mágica Mais. Tá fazendo Jabá. Já daqui a pouco eu quero o Pix. Então, assim, é realmente começar a estudar. Uma das coisas que ajudam muito quando você está começando, eu acho que em todas as artes, mas principalmente na mágica, se você tiver alguém que te dê um caminho, ter tipo um tutor, digamos assim. Um mentor, né? É, um mentor. Em Campo Grande é um pouco mais difícil, porque como aqui a gente tem poucos mágicos, mas se você conseguir ter contato com alguém de fora, é uma coisa que vai te... Porque muitas vezes a gente bate num erro e acha que tá inventando a roda. E um mágico já fez isso nos anos 50. Sabe? É verdade. É muita coisa. Nossa, quantas vezes eu já achei que tinha criado um efeito e falei, meu Deus, criei uma mágica. Aí tu vai pegar um livro de 1947 na página 12 e tá exatamente o mesmo efeito. Então, assim, se você já tiver alguém pra te guiar, e aí hoje em dia, com essas coisas que você tem das plataformas, você vai conseguir ter um caminho muito mais fácil pra você poder estudar e não ficar batendo na mesma tecla sempre. E pra pessoa que já tá fazendo mágica, se ela quer se profissionalizar, é uma coisa que eu acho que dá muita diferença você começar a estudar um pouco sobre vendas, sobre marketing, olhar a cena local. Agora eu vou parecer um pouco coach falando isso, mas olhar o que o seu possível cliente precisa para você conseguir vender ver a pra ele. demanda, né? Exatamente. E aí, nisso, você correr atrás para poder suprir essas possíveis demandas do caminho que você quer seguir. Eu quero ser um mágico infantil. Então vai estudar um pouco de clown, vai estudar como se portar com as crianças. Por exemplo, eu não tenho a capacidade de ser mágico infantil. Acho incrível. Mas você tem que ter um tato assim, absurdo. Por quê? Se eu faço uma mágica e ela vai mais ou menos para um adulto, beleza. O adulto já vai ter que trabalhar, tem uma vida corrida. A mágica precisa ser aquele instante e eu posso ter falhado. O que a gente busca não fazer. Agora, se você faz isso para uma criança, é muito pior. Porque para ela é mágica. É uma coisa assim... Igual então, pra assim, mim. Né? Pra mim é magia. Então, assim, seleciona um nicho que você quer buscar. Massa. E a partir disso você começa a trabalhar em cima desse nicho. Tem uma coisa que eu costumo até conversar com alguns amigos, que é o seguinte: durante o nosso estudo de mágica, a gente acaba vendo muita coisa. Porque a mágica, a gente tem cartomagia, tem manipulação, mágica com moeda, mentalismo, efeitos de salão, efeitos de palco, um monte de coisa. É interessante você saber um pouco sobre tudo? Até pra você poder ter ideias. Às vezes você pega um conceito do mentalismo, coloca na cartomagia e vice-versa. Sim. Só que pega aquilo que você quer fazer também e foca nisso. Ninguém consegue ser muito bom em tudo. Tem que focar. Então, exatamente, focar. Disse o cara que faz 2 1 faculdades. milhão de... Esse Ai, é o a segredo. hipocrisia, né? O papo coach, E eu né? queria perguntar Faço assim... o que eu amo, faço o que eu faço. faço o que eu falo, faço o que eu falo. Mas isso aí é o normal, né? Porque o que ué. acontece? Quando a gente busca, e a gente tá se buscando nos processos que a gente vai viver, a gente vai viver muita coisa. E isso aí é natural. Então, por isso que existem pessoas que depois dos 30 anos quer ser outra coisa, depois dos 40 quer ser outra coisa, depois dos 50 quer ser outra coisa. Então, isso daí é um processo natural do autoconhecimento. Mas uma coisa que eu gostei que você falou é justamente o quê? Porque tem pessoas que acham que para se tornar profissional, o cara precisa manter o que ele já é. E pelo contrário, ele tem que ter uma humildade de buscar as formas de ser profissional. A gente conversou há um pouco tempo, né, com o Jorjão dos Filhos de Campo Grande, e ele falou assim, cara, tem gente que tem uma voz danada, um cara toca muito, e ele é do sertanejo, e ele falou assim, mas o cara não tem nenhum CPF, ele não tem uma MEI, ele não consegue fazer uma nota fiscal para poder fazer a coisa acontecer. Exatamente. Então, é importante a gente definir isso, por quê? Porque, poxa vida, se é uma arte, eu tenho que entender as outras artes e respeitá-las para eu poder exercer a minha com maior profundidade. Exatamente. Você falou da palhaçaria, do Cláudio e tal. Cara, é fantástico. É fantástico. Tem colegas que eu conheço que eles fazem, atendem hospitais, assim por diante. E tem essa questão, às vezes, da magia. E a criança, ela se encanta. É isso que você está falando, que é uma responsabilidade. Exatamente. Então, quando você traz para o profissional, você precisa visualizar justamente isso. E eu vejo que, por exemplo, como você
tá falando realmente, assim, gosta de estudar, né? E o gostar de estudar é fundamental para quem vai exercer uma arte. Exato. E aí eu pergunto, qual é a rotina desse estudo? O que você coloca assim, olha, 2 horas por semana, lê um livro, Café. como é que é esse processo? Café, cafeína, Exato. Coca-Cola. Café de manhã, aí depois de manhã mais um café, depois mais um café, aí dá uma pausa para um cafezinho. Então, uma das coisas que me ajudam a estudar é o fato de eu estar trabalhando com isso também. Ou seja, uma das coisas que tem que fazer é que a gente tem um blog na quarta-feira e uma newsletter na segunda-feira lá do Acervo Mágico. Eu tenho que comentar algum assunto sobre mágica, alguma coisa do tipo. Eu tenho que entregar isso. Entendi. Então, eu vou ter que estudar alguma coisa. E aí eu dou uma estudada, pode ser sobre o meio mágico, sobre o que está acontecendo, algum pensamento sobre mágica. Aí, em relação, eu gosto muito da parte da história da mágica. Eu tenho que entregar alguma coisa sobre a história da mágica lá pra Mágica Mais. Então eu vou ter que pesquisar a vida daquele mágico, ler um livro sobre ele, alguma coisa assim. Isso eu acabo estudando. Mas eu tenho um momento onde eu sento e aí eu vou escrever. É aquele momento que, às vezes, é o que mais demora, é aquela famosa síndrome da tela em branco, que eu sento ali e falo, agora eu vou escrever. E não vem. E não vem. E eu tenho uma coisa que eu ainda quero mudar, que eu acho que é interessante, o Afonso Padilha, ele fala muito disso. Ele tem que sentar das 9 até as 5 e escrever, porque é o trabalho dele. Eu tento colocar isso em prática. Mas às vezes vem de madrugada eu acordo com alguma coisa, vou lá, sento e escrevo. Então também tem isso. Tem. Mas é aquele tempo que eu tenho separado para poder escrever, para poder ensaiar, ou seja, eu pego meu texto, eu pego minha mágica, eu boto a roupa que eu vou fazer o show. Então vamos supor que eu ia fazer um show de stand-up que eu usa terno, como foi daquela vez que você foi junto. No mesmo dia, dias antes ali, eu paro no frente do espelho, com um terno, com a mesma roupa que eu vou usar, e aí eu vou passando o texto, marcando o tempo, fazendo tudo certinho, estudando. Aí eu também tenho o tempo de treinar as técnicas, então eu sento numa mesa separada que eu tenho, eu deixo essa mesa sem computador, sem nada, senão você acaba mexendo. Sim. Coloco no máximo uma música e horas, baralho, moeda e treinando. Alongamento das mãos também. Então assim, é uma rotina de estudo onde eu tento incorporar um pouco da parte técnica, da parte de realmente ensaiar e estudar, pegar um livro para poder ler. Como eu falei, como eu trabalho com isso, acaba sendo um pouco mais fácil. Eu vou ter que ler esse livro de qualquer jeito. Sim. Então, eu pego um livro de mágica pra poder ler, que eu vou fazer uma resenha sobre ele, eu vou ter que ler de qualquer jeito, então me ajuda muito. O lance do qualquer jeito, na verdade, é porque você já buscou. Exatamente. Entendeu? Então, já é uma conquista do foco que você decidiu. Então, porque tem pessoas, por exemplo, o cara ele tá trabalhando numa área, mas ele quer ser outra. Então, tá errado esse aí. Ele não é que esteja errado, mas tá incongruente com o que ele realmente deseja. E aí que vem aquela situação, o que é importante e do que é urgente. Eu tenho 2 perguntas, eu faço agora ou no próximo bloco? Olha, a gente pode fazer daqui a pouco. Daqui a pouco? A gente vai fazer daqui a pouco, porque nós vamos fazer o nosso pequeno intervalo. Boa. E a gente já volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Eu sou Alex Figueiredo. E eu sou Yuri Tavares. Eu sou o João Vitor Biocchi. E daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai fazer as perguntas mais profundas. Segura a onda, somos os Foras da Curva. Volta já já. Senhoras e senhores, sejam sempre muito bem-vindos a radiojara.com.br. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. Eu sou o João Vitor Biocchi. E juntos somos os Foras da Curva. E deixa eu falar um negócio, assim, eu tenho algumas dúvidas, sabe, antes da gente de entrar nesses assuntos mais polêmicos, mais bombásticos. Eu tenho 2 perguntas, assim, porque eu vi que recentemente você estava em São Paulo, né? O que você vai fazer por lá? Porque você acabou de falar, não, Campo Grande é ótimo, Campo Grande não sei o quê, adoro Campo Grande, mas e tava fazendo o que em São Paulo, hein? Eu fui lá pra fazer 2 coisas principais. Uma foi poder passear com a minha namorada, a gente foi ver a família dela, que são tudo de lá, e foi incrível, a gente passou uns momentos, assim, adorei estar lá. Massa. A outra foi também ter mais contato, pra poder ir em outros shows, eu conheci o Clube Barbichas, fui no show do Beverly, eu fui no show do Ben Ludmer, que é um amigo mágico incrível demais. Olha que massa. E aí, assim, poder ter mais contato também, porque é legal dar uma passeada, né? Aproveitar. Com bastante medo ainda, meu Deus do céu, por conta da pandemia e tudo mais, mas já tá mais tranquilo, foi mais de boa. Bom. E a outra pergunta é o seguinte, eu vejo que Você tá rindo de mim, Alex? O que é isso? Você tá me achando cara de comediante? Eu tô trabalhando de graça aqui pra você, o que é isso? Assim, a gente vê, por exemplo, nesses shows, tipo, America's Got Talent. Como é que tem America's Got Talent. Nossa! Desses shows que são
muito grandiosos, que serra no meio, e gente desaparece e aparece, a mulher some, e aí flutua. Sim. Você pensa em fazer esse tipo de mágica ou você gosta mais dessa parada mais intimista, da carta, da moeda, de você estar ali com o mentalismo? Sim. O que você pretende? A minha ideia, eu acho que isso vai ser pra sempre, mas lógico que a gente pode mudar, é sempre fazer algo mais de perto, que seria o Close-Up Magic, ou na área do mentalismo, algo mais simples. Massa. Eu acho que as grandes ilusões, Realm Iron Meio, essas coisas, tem o seu lugar na história e tem o seu lugar hoje em dia, quem gosta de Total. fazer. Acho que super incrível, mas não é o meu estilo. Entendi. Então eu gosto mais dessa coisa mais simples, do cara pegar na mão que eu tô fazendo e falar, meu Deus, O que rolou? como assim? Eu O gosto quê? dessa pegada, como Onde você que falou, tirou? que é mais intimista. Mas você já chegou a fazer uma parada do tipo assim, não? Não. Porque é mais uma grana que precisa, Além né? de ser muito mais grana, desde quando eu comecei a gostar de mágica, como eu falei, lá no começo que eu achava interessante, era o David Blaine, era o Dan David, que são dois Sim. irmãos que faz mágica É. com baralho. Então nunca foi uma coisa assim que me pegou, assim, Entendi. nossa senhora. É uma Saquei. pergunta treta. É. Ai, 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 assim, vamos ver. As Vamos pessoas, ver. as pessoas chegam assim e falam assim, às vezes até pra mim, às vezes falam assim, olha, legal, você trabalha com o quê? Eu sou isso, e também faço stand-up. Cara, então conta uma piada pra mim. Exatamente, então faz uma mágica. Exatamente. Aí o cara chega assim e fala, você é então, tá. Então faz uma mágica agora pra mim, eu quero ver. Cara, você atende tranquilamente ou você fica incomodado? Como é que é esse lance? Agora é treta. Esse é um assunto que é muito interessante. Eu falei um pouco disso em uma coluna que a gente escreveu faz acho que umas 2 semanas lá no blog do Acervo, que era justamente isso, como a mágica ela é um trabalho em tempo integral. Você pode não seguir essa linha. Eu acabo seguindo. Porque o que eu penso, resumindo? Se a pessoa chegou ao ponto de te pedir uma mágica, ela quer ver. E querendo ou não, o mágico ele tem essa atmosfera de poder criar coisas impossíveis. Como que você não vai fazer uma coisa impossível? Você não é mágico. Mas eu também eu super apoio os colegas e amigos que pensam, cara, eu tenho meu momento de descanso. Eu quero ir no mercado, já aconteceu 2 vezes, no mercado alguém pediu uma mágica, tipo, me viu trocar ideia, então eu sempre ando com o baralho no bolso. Por quê? Eu sou o tipo... exatamente. Eu tô sempre preparado. Por quê? Eu sou o tipo que gosta sempre de ter uma carta na manga. Exatamente isso. Mas assim, eu acho que isso vai de cada artista. Entendi. É lógico que às vezes você se irrita, mas eu sempre penso, cara, se a pessoa pediu isso, e como eu disse, mágica não é especificamente o que eu faço. Mágica é aquela atmosfera É uma que se cria. experiência, Exatamente. Eu não quero deixar a pessoa Poxa. com a falta disso, com esse vácuo. E óbvio que é muito diferente da comédia, porque na mágica eu consigo criar mágica acredito que em qualquer situação você vai criar alguma coisa. Olha que legal. Piada, você não consegue criar em qualquer situação. Entende? É uma coisa que a pessoa fala, então conta aí. Então, Nossa. acho que é muito mais difícil. Vou te dar uma palavra e conta agora. Do nada. Você que eu sou ali Toledo. E a gente que até que eu tava conversando com as meninas mesmo do comedy, tá? Do Anderson Barão também com o Wagner. É que é justamente isso. O Fred também, o Fred Oshiro lá do CG Comedy. É essa diferença, né? Que as pessoas acham que é tudo fácil, que é tudo simples, que é tudo tal. Mas não, precisa realmente Sim, ter com um certeza. ambiente, ter uma técnica. Tanto é que, por exemplo, eu vejo que você na parte de mentalismo e tal, você precisa de fazer Exatamente. um ambiente. Não é uma situação que a pessoa fala, faz um. É. Hipnotiza o Yuri agora aqui. Ai, eu queria tanto, Bjork. Vamos agora? Bem dormido, bem dormido. Aquele acabou de falar, né? Pede pra fazer. Vamos agora? Exatamente isso. Essa coisa de... O bom com a mágica, a gente pode fazer uma coisa mais simples. Porque é uma mágica rápida, então a gente produz algo com elástico. Pode ser algo que eu trabalho em cima. Mas óbvio, pra poder entregar a arte, aquilo que eu passo horas lá sentado, escrevendo, estudando, ali você precisa ter um local adequado. Você precisa, e aí vem uma coisa que o teatro ele tem me ajudado muito a entender. De como a iluminação, ela mexe com o sentimento. De como a trilha. música, a trilha, exatamente. Então, assim, a gente entrega uma mágica, se a pessoa quiser ver. Mas vai ser uma mágica muito mais rápida. Uma pílula, digamos assim. Sim. Agora, se a pessoa quer ver a arte em si, aí a gente tem que estar num lugar mais específico para poder fazer. Em lugar mais específico, às vezes, são as redes sociais. Exatamente. Bjork, agora, ó. As redes sociais, pode falar pra gente, por gentileza, como é que a gente faz pra ver essas suas mágicas? Como é que a gente faz pra contactar você? Eu tô lá no entrar em Instagram. conexão? @JoãoVBiolk, BIOLCHI. Mas se você colocar @JoãoVBI, acho que já vai aparecer. Sou eu mordendo uma carta na foto. E essa é basicamente a única rede social que eu venho usando. Em breve vou ter um canal no YouTube para poder postar coisas mais longas, poder falar um pouco mais sobre mágica
em questão de teoria, de história, essas coisas. Você vai inventar mais uma coisa Mas é... na sua vida, Bial? Mas eu acho que Me dá uma aflição Mas é só meio de... que junto, mas é meio que junto. fica mais tranquilo, né? Exato. Entendi. É porque, qual que é a minha ideia? Se eu vou escrever uma coisa, eu já posso escrever, transformar isso num roteiro, Massa. gravar um vídeo, É entende? verdade. Então essa que é meio que a ideia. Saquei. Pegar esse conhecimento e jogar ele para vários lugares que são mais espalhados, digamos assim. Massa. Essa é uma ideia. Mas eu tô basicamente só lá no Instagram. Eu também tenho TikTok, mas eu não consegui entrar na onda, não posto muito, mas tem as coisas lá. Algumas mágicas diferentes lá no Instagram. Porque o TikTok tem essa pegada, é uma mágica mais visual, mais rápida. É. Então também é João VBioc lá no TikTok, mas é mais no Instagram mesmo. Lá tem o meu site pra poder, pra quem quiser dar uma olhada. Que ícone, hein? Ai, tem site. Caramba! Tem site? Aí o site Nossa. explica um pouco mais, o que é mais pra mim, um pouco mais da minha história, como é que eu entrei nisso. E o site também é João Bebel. O site é Obioc, um ponto mágico, se não me engano. Mas tá lá no meu link da bio. Ah, que legal, tem um link tri já lá. Pra você poder interagir com as pessoas, eu acho muito legal isso, sabe? E tipo assim, Bioc, parabéns pela sua decisão. Obrigado. Né? Parabéns pela sua decisão, porque existir hoje, ele dói, né? Mas existir fazendo o que você ama, o que você gosta, não dói mais. É justamente a recompensa. Sim. E a gente tava conversando aqui no bastidor e falou assim, não quero ser rico. Cara, a riqueza tá nisso. Né? Eu acho que a grande riqueza de um artista, de um talento, é justamente isso. Ele falar assim, não, peraí, eu vou seguir isso aqui, né? E também aí convém agora a sociedade também visualizar da outra forma. Respeitem os artistas. Sim. Artistas, nós não somos efetivamente coisas assim banais. Nós temos o nosso valor e aí o contrato também tá ali, tá, gente? A gente aceita Pix, beleza? É exatamente E isso. eu também queria falar, Bioc, que assim, eu tenho três profissionais que eu acredito que são os profissionais assim, mais charmosos que existem, que são os dançarinos, os jornalistas e os mágicos. Os sim. mágicos são profissionais que eles conquistam a gente, assim, eles têm um magnetismo, uma parada, porque eles precisam, né? Querendo ou não, a mágica precisa desse negócio de direcionar o seu olhar para um outro lugar enquanto uma coisa acontece num outro, Também. né? Esse negócio de enganar, da ilusão e tal. Então o mágico, ele é muito... É sedutor mesmo, ele é muito charmoso. E isso é uma coisa que a gente não tá acostumado no nosso dia a dia, né? De a gente tá na frente de uma pessoa que, poxa, tem um magnetismo, uma parada. Então, assim, eu acho sensacional você tá juntando a mágica com a comédia, que é uma coisa que a gente faz já há um tempo. E aí você traz essa estética da mágica pra comédia. É uma coisa que eu acho sensacional, que a gente tava precisando em Campo Grande. Exatamente. A gente tava precisando de comédia, assim, eu acho que a gente precisa de muito mais comédia, mas quando chega mágica com comédia, é uma parada completamente nova que bota a gente até a se questionar, assim, o que a gente tá fazendo, né? Exatamente. Pra onde que a gente pode ir, né? Então assim, tanto que agora eu também tô fazendo um solo que eu tô compondo música, então eu já quero botar música na comédia, já que você tá trazendo a mágica, você me inspira, a gente se retroalimenta. Exatamente. Então, caramba, muito obrigado por eu isso, que pela agradeço. conversa, Bioc, foi incrível. Você é um cara excelente, profissional pra caramba, faz tudo ao mesmo tempo. E, menina, eu não sei o que falar mais. Eu tô até bravo já. Eu É sei. fora da curva, né? É justamente isso que a gente tá conversando aqui. Então, seja sempre bem-vindo. Né? Se você obrigado. quiser depois até fazer uma experiência com a gente ali fora, a gente... Lá vai ele. Quando surgiu o convite, eu fiquei muito feliz. Eu pensei, cara, o que dá pra fazer pros ouvintes? Olha que legal. Aí eu ai, pensei ai, em eu falei, eu algo vou. mais voltado ao mentalismo, mais voltado, na verdade, à hipnose. Dá pra gente tentar, pra quem tá ouvindo a gente em casa agora, dá pra gente fazer uma experiência um pouco interessante. Massa. Quem quiser participar, vou pedir agora que preste mais atenção. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos. Pelo amor Por favor. É um pequeno detalhe. Pera aí que eu vou colocar a música de Harry Potter. Então, Opa! pra gente poder fazer a coisa acontecer. Então, aqui. Vamos lá. Vai ser abaixo o volume? Calma. Aí. Foi. Bom, eu vou tentar fazer uma descrição pra quem tá em casa de entender o que tá acontecendo aqui. Você que tá em casa ouvindo a gente, imagina que na sua frente, vocês dois aqui podem olhar, imagina que na sua frente você tá vendo a minha mão. A minha mão tá aberta na sua frente. Agora, olhando pra minha mão, eu quero que você comece a lembrar daquele prato de comida que você adora. Pode ser uma pizza, um sushi, um churrasco. Comece a lembrar e foca em um prato só. Sua boca vai dar até aquela salivada, assim, você vai começar a lembrar. Olhando pra minha mão, eu quero que você foque nesse prato de comida e execute o gesto de engolir. Engula uma vez, como se você estivesse engolindo essa comida. Engolir uma vez, é normal, né? A gente come, a gente sabe engolir. Agora o que a gente vai tentar fazer é que você comece a sentir a minha mão fechando. E conforme ela vai fechando, você em casa começa a imaginar a minha mão na sua frente fechando. Tenta engolir mais uma vez. Você vai ver que vai ficando mais difícil. Eu começo a fechar um pouco mais a mão. Você tenta engolir uma segunda vez agora.
tenta engolir e vai ficando mais difícil. Agora, eu vou encostar os meus dedos, minha mão vai estar completamente fechada. E você vai tentar engolir, mas não vai conseguir. Tenta engolir. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Eu queria que você estivesse aqui pra ver a cara dos dois tentando engolir. Safado! Toma água, senhor. Bom, espero que tenha dado certo com você em casa. Safado! Caracas, que legal, velho! Ah! Meu Deus! Tá gostado, né, Dá Alex? uma agonia e você fala, caramba, não consigo engolir. Magia. A partir de agora já consegue engolir normalmente, fique à vontade. Eu fiquei com a água na boca aqui. Gente, é isso que eu acho massa, sabe? É justamente a gente permitir essa situação acontecer. Então, pra você que tá aí, você já pode engolir, tá? Mas, Pode ficar tranquilo Engole que o os almoço vai sapos do descer dia a tranquilo. dia, né, minha filha? engole gostoso, né? Mas tudo bem, são coisas que a gente vai criando. Cara, eu acho fantástico, né? Então, Bioki, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Tá? É uma maravilha eu ver essa construção. Eu, particularmente, fico muito emocionado mesmo de eu ver aquele menino, né, se transformando nessa personalidade. Então, e a gente ver isso acontecer, pra mim, é uma emoção muito grande, tá? Então, assim, tamo junto. O que você precisar daqui, do nossos Foras da Curva, aqui da Rádio Jara, seja sempre muito bem-vindo. Valeu? Sou eu que agradeço o convite. E agradecer, além do convite, as inspirações. Porque lá desde 2015, quando eu já queria começar a fazer comédia, o Alex já era uma inspiração que eu via. Quando eu conheci o Yuri, isso faz alguns meses, mas antes disso eu já tinha visto você com o seu grupo Tripé. E aí, lembra que lá no Comedy ainda falei, você que é o Yuri do Tripé. Então, assim, agradecer pelo convite, agradecer pelas inspirações que vocês são também. Que bonito. E é isso, mais uma vez, obrigado pelo convite. Chorou. Nossa, Senhoras e senhores, então terminamos aqui. Não, Alex, Terminamos caramba! aqui esse encontro, esse primeiro encontro, olha, né? Com o nosso querido Bioki. E se Deus quiser, teremos novas oportunidades. Amém. Afinal de contas, você é fora da curva. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. eu sou o João Vitor Bioki. E junto com vocês somos os Foras da Curva. Logo depois dos comerciais, muito mais pra você.